Nós vamos estar vendo hoje raiz quadrada de um número racional. Vocês têm aqui o primeiro exemplo, raiz quadrada de 9/25. Nós resolvemos do mesmo modo que uma raiz quadrada dos números naturais. Primeiramente, calculamos a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de 25, que é 5, totalizando assim 3/5. Se nós formos fazer a operação inversa através de uma potência, então 3/5 elevado ao quadrado, porque é raiz quadrada, é igual a 3/5 vezes 3/5, igual a 9/25. Nesse segundo exemplo, vocês podem ver menos raiz quadrada de 4, 49avos. O menos é da operação, não é da raiz. Então, continua menos, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 49, 7. Então, 2/7 elevado ao quadrado é igual a 2/7 vezes 2/7 igual a 49. Eu não vou colocar aqui menos 2/7, porque este sinal de negativo é da operação, não aqui precisamente da raiz. Um outro exemplo aqui, menos raiz quadrada de 1/4 é igual, tiro a raiz quadrada de 1 e tiro a raiz quadrada de 4, ficando assim 1/2, pois 1/2 elevado ao quadrado, porque é uma raiz quadrada, é igual a 1/2 vezes 1/2 igual a 1/4. Agora há casos em que não existe a raiz quadrada do número racional. Por exemplo, quando você tem 3/5, a raiz quadrada de 3/5, por quê? A raiz quadrada de 3 vai dar um número irracional. E a raiz quadrada de 5 também é um número irracional. Então, nesse caso, em números racionais, no conjunto dos números racionais, não existe esse resultado. Assim mesmo como na raiz quadrada de 1/2. Raiz quadrada de 1, nós temos até 1, mas a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Outro caso também em que não haverá solução num conjunto dos números racionais é quando o valor aqui dentro é negativo, quando dentro da raiz é negativo. Por exemplo, 4/49avos negativo. Nesse caso, não existe um número que elevado ao quadrado seja negativo. Vamos estar vendo como resolver raiz quadrada de um número decimal. Então, nós temos aqui, o primeiro passo é você transformar esse número decimal em uma fração. Vamos fazer, então, aqui, raiz quadrada. Então, o número 1,69, tirando a vírgula, forma 169, 169, sobre... Aí eu vou analisar aqui quantas casas decimais tem. Então, nós temos duas casas decimais, né, sobre 100. Então, décimo, centésimo. Então, por isso é sobre 100. E calculamos normalmente, igual uma raiz quadrada de número racional. Nós temos ali a raiz quadrada de 169 é 13, porque 13 vezes 13, 169. E raiz quadrada de 100 é 10. Mas não finalizou ali. O que nós temos que estar fazendo agora? Como o número inicial foi dado em decimal, temos que terminar isso também em decimal. Fazendo então agora 13 dividido por 10, vai ser 1,3 o resultado. Um outro exemplo de número decimal, vamos pegar 0,04, ou seja, 4 centésimos. Primeiro passo, então, devemos transformar esse número em uma fração. Então, tirando a vírgula, forma o número 4. São duas casas decimais, é sobre 100. Então, 4 centésimos é igual raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Fazendo o cálculo agora, 2 dividido por 10, 0,2. Outro modelinho que nós vamos pegar, raiz quadrada de 81 centésimos. Então, transformando isso em uma fração,
nós vamos ter, tirando a vírgula, fica 81. 2 casas decimais sobre 100. Se fossem 4 casas decimais, seriam 10.000. E assim sucessivamente. A quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros que vem no seu número decimal, tá? Então, agora, calculando, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Transformando isso agora para o número decimal, 9 dividido por 10 fica 0,9 ou 9 décimos. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixe seu comentário.